Olá, pessoal! Espero que vocês estejam bem para a gente ver mais essa pintura. Hoje eu vou trazer mais algumas folhas de tulipas e botões. Eu vou começar a fazer esse fundo assim de uma forma mais acelerada, porque a gente já viu esse fundo várias vezes, né, em outros vídeos. Vou fazendo com o sépia essa parte mais profunda, essa parte de menos luminosidade. Depois eu dou continuidade com tijolo, olha só, pincelzinho pequeno, pincel número 8, cortado, lixado. Vou passando sépia nessa região mais profunda, essa região onde fica os cantinhos menores, os cantinhos assim, mais profundos do nosso desenho. Então, vou continuando, olha, com tijolo, vou emendando o tijolo a esse sépia. Tô com um pincel pequeno porque eu não quero borrar minhas folhas, meus botões. Então, eu vou pintando assim, tranquilidade. Pode demorar um pouquinho mais, mas cuidado para você não sair borrando tudo. Às vezes, a gente pega um pincel maior para adiantar o trabalho e acaba fazendo uns borrões por aí. Eu tô dando sequência com o branco, ou seja, para todo esse fundo que eu vou fazer, o fundo dos lugares onde tem essas folhas de tulipas e as tulipas em si, os botões, as flores abertas, enfim. Os lugares onde eu vou fazer os arabescos, aí sim eu vou fazer um acabamento diferente. Mas para as regiões onde estão as tulipas e as folhas, eu vou colocar esse acabamento para toda essa passadeira. Vocês já viram algumas partes, é um trabalho grande, eu vou fazendo ele passo a passo, depois eu vou juntar todo esse desenho, ele completinho, para mandar para vocês. Olha só a parte aí embaixo. Coloquei o tijolo, escureci o cantinho de maior profundidade com o sépia e estou dando sequência com o branco. A ideia é ir levando esse branco até ele ficar na sua tonalidade total, sem aparecer essas sujeirinhas do tijolo. Essa região aí em cima, eu vou passar o branco puro. Como o branco do nosso potinho geralmente é diferente do branco do nosso tecido, então ele vai aparecer e aparecer bem. Agora, para nossa folhinha, eu vou começar aí, olha, com verde bandeira. O verde bandeira, eu acho ele uma tonalidade muito forte. Assim, não é que eu gosto de deixar ele até mais escuro, mas eu acho ele muito forte, assim, para o nosso olhar. Então, no geral, eu gosto de colocar uma pequena porçãozinha, uma pinceladinha de preto dentro dele, porque eu acho que ele fica bem mais bonito. Você pode estar usando aí o verde bandeira, do jeito que você compra, e você pode estar usando ele colocando uma porçãozinha de preto dentro dele, não muita coisa, tá? Se você não colocar o preto dentro dele, depois você passe um pouco de preto nessa região de sombra, essa região onde precisa ter um cantinho mais escuro devido à sombra dessa outra folha que está em cima. Se ele já tiver um pouquinho de preto, você vê a necessidade. Se precisar escurecer, escurece. Se não, deixe como está. Eu estou usando aí verde pântano. E eu terminei de encher nossa folhinha com o verde seco. Olha os pontos onde eu vou distribuindo as porções do verde pântano. Para dar um movimento para nossa folha, para deixar regiões de sombra e de luz. Já pintei alguns modelos de folhinhas. Vou pintar vários outros, tanto de folhas, quanto de botões e flores de tulipas. Olha só, tô escurecendo um pouquinho mais essa região com verde pântano mesmo. Nessa hora, você pode estar usando aí um pincel número 10, número 14, depende muito da situação do seu pincel. Os lugares, assim, por exemplo, essas dobrinhas, a parte de baixo delas, é bom um pincel menorzinho. Os lugares mais abertos, você pega um pincel maior. Isso aí é o verde kiwi,
Vou distribuir uma porção como luminosidade por aí por cima, deixando esse verde um toquezinho menos azulado. Tanto o verde seco quanto o verde bandeira, eles puxam um pouquinho mais para o azul. Observe os pontos, onde eu vou distribuindo essa luminosidade, e observe que estou colocando, riscando. A folha da tulipa, por exemplo, comparando ela à folha da tulipa e a folha da orquídea. A folha da orquídea, algumas delas parecem com a folha da tulipa, só que elas não costumam serem assim riscadinhas. Elas são assim bem lisinhas, não tem muitas ruguinhas, nem nervuras, enfim. Mas também você vai observar que muitas folhas de tulipas não têm rugas. Não se preocupe com isso. O formato delas em si é um pouquinho diferenciado e a textura, a largura delas também é diferenciada. Tem cada uma suas características, embora dê para pintar algumas folhas de tulipas bem parecidas, do mesmo jeito que você poderia estar pintando a da orquídea e vice-versa. Aí eu vou com verde pântano, região de sombra. Observa o quanto eu vou passar desse verde pântano. Quando eu quero que alguma região de uma pintura minha fique mais escura, como, por exemplo, esse espaço aí dessa folha, eu quero que fique mais escuro, então eu começo a passar a tinta escura mesmo. Vou fazendo a base da minha folhinha, olha, com essa tinta escura, o verde pântano. Se eu quisesse que ficasse mais suave, eu colocaria uma base mais clara e depois eu vinha com verde pântano, passando aí em cima, só para dar sombra. Mas eu prefiro e preciso que isso aí fique mais escurinho. Tem uma sombra mais marcada. Olha só o quanto eu pintei de verde pântano. Agora eu vou pegar o verde grama e vou enchendo isso aí. Olha só. O verde grama, ele tem mais amarelo do que o verde seco. A gente já vai notar uma boa diferença entre a folha que está por baixo e essa outra em cima. Poderíamos ter colocado o verde grama junto com o verde bandeira, não ia ficar ruim. Mas como os outros, o seco e o bandeira, têm uma quantidade maior do azul, eu os coloquei juntos. Eu vou colocando essas sombras aí, que você pode estar distribuindo com preto ou com verde pântano. Mas veja que eu vou colocando, deixando riscado, já dando uma ideia de ruguinhas para nossa folhinha, tá vendo? Veja os pontos que eu vou deixando com mais sombra. E agora, com o verde pistache, observe os pontos onde eu vou distribuir uma certa luminosidade. Você percebe que eu acelerei um pouco também a pintura das nossas folhinhas, porque nós já pintamos muitas folhas de tulipas. O que está mudando nelas agora é só o cantinho de colocar suas sombras e luzes, ou então algumas têm uma tonalidade diferenciada. Mas o modo de pintar todas elas é do mesmo jeito. Nós vamos fazer uma base com as cores de verdes que escolhermos e depois a gente vem com sombra e com luz, colocando que esses risquinhos aí em cima, deixando ela com essas ruguinhas. Suave, precisa ser bem suave, algo mais discreto, não é algo muito marcado, como se fossem nervuras. Olha só, essa quina aí toda, essa parte de fora, né? O contorno dessa folha, eu vou deixar ele todo clarinho. Você pode estar usando um pincel zero para fazer isso. A parte de baixo dela, eu enchi com o verde kiwi.
Agora, você pode estar espalhando aí um pouco de verde seco, de verde seco, grama, pinheiro, pântano. Importante é a gente escurecer um pouquinho essa região. E você pode estar colocando aí também o cinza ônix. Também fica bom para colocar por essa parte. Olha só. Veja que o cinza ônix que eu tô colocando aí, ele fica muito bom. Ele se perde a esses verdes, dando a ideia de que é verde também que estou usando. Eu não quero marcar demais essa região, essa parte aí de baixo. Os risquinhos dela pode deixar bem suave ou nem colocá-los. Agora, eu vou pintar essa outra folha. Eu enchi ela com verde seco. Estou passando um pouco de verde grama. Eu vou colocar uma sombra bem marcada para esse cantinho. Por enquanto, eu estou fazendo aí uma sombra mais suave. Vou pegar o preto, tinha passado um pouquinho do verde pântano, quase nada. Agora, eu vou pegar, olha, o preto e vou sair fazendo uma separação mesmo. Mas é aquela sombra bem marcada. Tá vendo? A sombra que pega lado a lado. Essas quininhas, cuidado, faça ela direitinho. Se tiver difícil de fazer, pega um pincelzinho número 0 que vai lhe ajudar. Para essa região aí em cima, eu vou dando continuidade com verde seco. Com o verde oliva, eu vou colocando uma sombra. Eu vou passando o verde oliva porque ele vai deixando um toque mais amarelado. Vai mostrando um pouquinho mais do amarelo em cima desse verde que mostra mais o azul. Ou seja, o verde seco, ele mostra mais um tom azulado, o verde oliva um tom mais amarelado. Olha só, essa parte aí em cima eu vou com o cinza ônix. Eu gosto de usar ele para essas folhas. Você pode deixar uma marca mais forte no centro dessa folha, como se fizesse uma separação. Duas metades. E você pode deixar também riscadinho ou mais emendadinho essa parte de dentro, tá? Fazer uma sombra aí para essa dobrinha. Veja que ela se mostra com a dobrinha de cima até embaixo. Vamos espalhando, sair emendando bem. Se ficar manchinhas, que fiquem no sentido da pontinha da folha para o cabinho dela. Um pouquinho aí do azul, eu coloquei um pouquinho de luminosidade com o verde seco mesmo. Ele vai aparecer aí por conta de todas essas sombras que já colocamos. Olha só o quanto eu vou marcando para essa sombra dessa dobrinha. E veja que eu tô deixando bem marcado mesmo, tá? Essa marquinha você pode estar fazendo ela com o preto ou com o verde pântano. Eu tô fazendo com o preto, eu quero bem marcada. Eu não vou emendar, vou deixar ela assim bem separada. Olha só, lado a lado. Essa parte aí de cima eu vou emendar um pouquinho, mas essa região mais abaixo eu vou deixar ela com toda a separação mesmo, a separação do jeito que tá. Esse daí é o verde grama. Eu vou encher, olha, tudo isso. Toda a parte de cima da minha folha eu vou encher com verde grama. Colocar um pouquinho de sombra aí. Esse que eu tô usando é o verde pântano. Pincelzinho pequenininho. E vou puxando isso aí, deixando riscado.
Eu não vou mais emendar tão bem as minhas tintas. Já estamos fazendo o acabamento dessa folhinha. Logo, eu não preciso fazer uma pintura muito emendada. Ao contrário, eu quero deixar mais riscadinho. Não tá segurando direito a minha tinta, porque tá bem úmido aí as outras tintas que passei. Mas vamos fazendo. Esse daí é o verde soft. Eu vou começar a colocar as luminosidades. Observe como é a luminosidade da ponta dessa folhinha. Ela faz uma dobrinha para os dois lados. E vai fazendo esse contorno, vai descendo esse contorno. Um pincel menor, tinta só de um lado, ou um pincel zero, vai lhe ajudar nessas regiões mais delicadas. Vou riscando, mostrar aqueles risquinhos, aquelas ruguinhas, com o verde soft mesmo. Agora, vamos pintar o cabinho desse botão. O cabinho dele eu vou encher com o verde soft, eu quero ele bem suave, uma tonalidade bem suave. Vou pegar um toquezinho de verde oliva e vou passar por essa região aí, deixando ele assim um pouco amarelado. Olha só, essa parte daí de cima, eu vou distribuindo essa porção de cinza ônix. E olha como dá um tom de verde, né? Parece que a gente tá usando uns verdes por aí. No encontro do cabinho com o botão, veja que eu deixo uma sombra mais marcada. E o cabinho bem mais clarinho. Vou escurecendo um pouquinho mais essa parte aí de cima. Esse cinza, ele vai crescer um pouquinho para cima do botão, mas não se preocupa com ele não, porque a gente vai usar outros tons para o botão e melhorar essa emenda depois. Isso aí é o preto mesmo, preto puro que eu vou passar para o lado de dentro dessa folhinha. Vou encher tudo isso aí que faz parte dessa região de dentro da folha com o preto. Essa parte de fora eu enchi com o verde grama. Já com o verde pântano, eu venho, olha, colocando uma sombra aí nessa parte de baixo. Só que essa sombra, eu quero ela riscada. Quero deixar ela bem riscadinha já. Aquelas ruguinhas em cima da nossa folhinha. Eu preciso fazer também uma sombra na separação dessas duas folhas. Veja que já tá aparecendo os risquinhos. E a separação delas precisa ficar bem marcadinha. Aí, é a parte da separação da folha de trás e essa folhinha que tá segurando esse botão, essa folhinha menor da frente. Eu puxei a sombra para cima da folha menor. Tô colocando luminosidade. Essa luminosidade você pode colocar com o verde soft ou com o verde kiwi. Eu tô pegando o verde soft mesmo. Vou melhorando aquelas ruguinhas, deixando mais riscadinho. E essa parte aí terá aquela sombra também mais larga, bem grosseira, bem forte. A gente tem que separar bem ela dessa sombra de baixo, da parte de trás.
Esse daí é um pincel número 8, aquele pincel de cabo vermelho, que tira menos a tinta de cima do tecido, porque os pelos dele são mais suaves, são mais molinhos, né? Os pincéis de cabo amarelo, o pelinho é bem mais endurecido. Olha só, com o pincelzinho número 0, eu vou colocar um pouquinho de preto aí. Pincelzinho número 0, ou pincelzinho chato número 4, número 2, aquele que você conseguir fazer melhor esse acabamento, sem borrar tudo isso. Olha só que fica bem separadinho, o de trás e o da frente. Vou colocar um pouco mais de luminosidade, deixando riscado e com verde soft. Para essa pontinha, ela tem a parte de cima com uma luminosidade bem mais marcada. E essa luminosidade eu vou descendo para cima da folhinha. Observe que a parte de cima ficou com o verde soft e atrás do verde soft ficou preto, com uma sombra. O meu botãozinho, eu vou pintar essas regiões de verde kiwi. Com o cinza ônix, eu vou dar continuidade. Com o cinza, eu vou colocando aí as profundidades, as separações. Não se preocupe com esse botãozinho, que ele tá aí por cima dessa folhinha, basicamente. Ele não vai ficar muito escuro, ele não vai estar dentro da folhinha, como foi a pintura de outro botãozinho que fizemos. Ele tá um tanto afastado, ele vai levar suas sombras, mas não precisa ser uma sombra muito marcada. Olha só, vou escurecendo esses cantinhos para arredondar ele, dar aquela ideia de esfericidade. Ele não é um plano, ele precisa ter sombra em volta para arredondar. Agora, um pincelzinho número 00, um pouquinho de verde pântano. E vou escurecer esse cantinho aí. Olha só, é um detalhe bem pequenininho, mas a gente precisa desses detalhes para fazer esses botõezinhos aparecerem melhor. Esse daí eu vou puxar um pouquinho, emendar um pouco, esse verde pântano. E olha só os cantinhos, são os contorninhos que eu tô fazendo para dar uma profundidade maior para isso aí. Deixar mais escurinho a região que está embaixo, está por dentro. Feito essa parte aí, a gente dando essa ideia de tem pétalas por cima e por dentro também, que é um botãozinho que ainda vai abrir, vão aparecer todas as suas folhinhas, a gente vem trabalhando a parte de fora. Luminosidade. Essa luminosidade eu tô colocando com o verde soft, mas eu tô ainda com o meu pincelzinho 00. Vou marcando a borda dessa pétalazinha. Embora sendo verde, são pétalas. E são pétalas que vão ganhar um tom vermelho. Dessa forma, pensando assim, depois eu vou colocar um toquezinho aí de algumas cores que lembre isso, que dê a ideia de que esse botão não se tornará uma flor verde. Vá devagar, a gente precisa ter paciência na hora de fazer esses acabamentos. Quanto maior quantidade de detalhes que você colocar, mais ela vai ficar próximo do real, de um botãozinho de verdade. Então, paciência, pincéis pequenininhos, pouquinha tinta. Olha só, enchi tudo isso aí também com o verde kiwi. Estou passando um pouquinho do verde oliva,
Veja que dá um toque amarelado, verde oliva aí em cima. Ele não fica muito escuro. Olha só onde eu estou colocando ele, por onde eu estou distribuindo essas pequenas porções. Isso aí é o cinza ônix, que eu vou puxando um pouco mais aí para cima. E você pode ir puxando, lembrando que a gente já fez uma base, então agora a gente vai fazer um acabamento, puxando, deixando riscadinho. Eu passei ali em cima um pouquinho de verde seco. Aí é o verde oliva e com vermelho, esse é vermelho tomate. O vermelho tomate, eu vou puxando aí um pouquinho, olha, para essa pontinha. Eu também vou fazer esse botãozinho vermelho, mas o que tá já maior, mais aberto, eu vou colocar uma quantidade de amarelo, pra gente mudar um pouco da tonalidade do botão do outro lado da passadeira. Lembrando que é uma passadeira, é um desenho grande. Eu tô fazendo ele pouco a pouco, junto com vocês. Assim que ele tiver finalizado, eu vou passar para vocês o desenho inteiro, tá bom? Isso aí pode ser o verde pântano, pode ser o preto. Importante é que você faça uma sombra bem marcadinha para essa região de dentro. Tá mostrando a parte de dentro entre essas pétalazinhas. Seria uma abertura que requer uma sombra bem marcadinha aí. Alguns pontos parecem se emendar com o fundo, como é o caso aí. Não se preocupe, pode deixar assim mesmo, viu? Não tente fazer tudo aparecer muito forte, muito marcado, deixar tudo muito delimitado, porque às vezes fica um pouquinho mais artificial, um pouquinho mais fantasia. Esses pontinhos de luminosidade aí em cima, você pode estar colocando com verde soft ou kiwi. Essa parte, eu vou fazer uma sombra mais marcadinha com o preto. Puxar o preto mesmo aí. Nessa hora, a gente tenta fazer uma linha mais certinha que dá. Para todo caso, se a gente borrar um pouquinho, a gente vem com o tom mais claro ou com o preto, fazendo umas correçõezinhas. Ou seja, com o verde soft ou com o preto. Essa sombra passa um pouquinho aí por cima. Depois, você pode pegar o pincel zero e melhorar a separação da parte de trás e da frente. Para esse outro botão maior, eu vou começar a pintura dele por essa porção de verde pistache. É a parte de dentro, ela tem essa pétalazinha de dentro com essa região assim bem delimitada, bem marcadinha pelo pistache e o tom vermelho, que a gente vai colocar depois. Eu tô colocando aí umas sombras, umas marquinhas com o verde oliva. Esse verde oliva, ele vai em pequena quantidade. A gente não pode escurecer demais essa região, esse verde pistache. Pode deixar ele assim suave e depois pode colocar um brilhinho aí com o azul bebê. No caso, eu vou colocar com azul bebê, mas você pode estar colocando com verde soft também. Olha só, vou distribuindo aí o azul bebê, vou emendar bem ao verde pistache e vou usar um pincelzinho número 6. É uma região pequena, mais detalhada, então eu vou usar, por enquanto, pincelzinho menor. Isso tudo que eu tô colocando aí é o azul bebê. Ele vai subir tanto pro botão, quanto descer um pouquinho pro cabinho. Busque deixar uma boa emenda entre o verde e o azul. Depois, a gente vai emendar também esses laterais.
Mas depois, por enquanto, eu vou me preocupar mais com essa pétala de dentro. Como ela está por trás das outras, eu vou pintar logo ela. Esse azul bebê que eu tô colocando aí é mais que um brilhinho que tem em cima dessa região. Vou emendar um pouquinho, mas eu vou deixar um certo excesso. Esse pincel que eu tô usando é um pincel número 2, chato, aquele bem acabadinho, já bem velhinho. Vou arrumando um pouquinho isso aí, para essa tinta não ficar assim tão solta, tão jogada aí em cima. Agora, eu vou encher essa região aí com vermelho vivo. Use o vermelho que você tiver aí na sua casa. Vermelho fogo, vivo, tomate, escarlate. Procure não usar o vermelho profundo, que ele é muito escuro, ou o carmim, que é muito rosa. As outras tonalidades de vermelho ficará boa. Passei aí em cima um pouquinho de verde soft. Agora, eu vou pegar um pouco de vinho e vou distribuir umas sombras. Olha os pontos por onde eu vou passar esse toquezinho de vinho. Essa parte aí central, eu vou deixar ela bem marcadinha, mas eu vou também mostrar uns risquinhos. Eu vou deixar aquelas ruguinhas mais marcadinhas aí por cima também. Não vou fazer uma pintura muito lisa. Essa sombra que tem aí, ela é bem marcada. Eu vou colocar o vinho, depois eu vou aprofundar, vou marcar um pouquinho mais ela com o preto. Mas ela terá uma sombra bem marcada para dar uma profundidade para essa região. Você não precisa misturar essa parte do vermelho com o vinho. Você pode deixar ele assim bem marcadinho mesmo. No caso dessa região central, ela vai de encontro. O vinho que está no centro vai de encontro ao vinho dessa parte lateral. Mas é natural, pode emendar nesse caso. Olha só, que eu tô riscando isso aí. Agora, eu vou pegar um pouquinho a mais do verde soft para luminosidade. Eu não vou usar branco ou qualquer tom mais esbranquiçado para fazer essa luminosidade. O verde soft mesmo vai servir. Tô aprofundando mais a sombra com o preto. Estou fazendo uso de um pincelzinho número 4. Nessas horas, a gente precisa do pincel menor. Essa é uma parte pequenininha dessa flor, desse botãozinho de tulipa. E olha o quanto eu coloquei de preto aí. Deixei bem separado essa região. Coloquei bem para dentro, bem para baixo, vamos assim dizer, essa pétala que está aí embaixo. Agora, eu tô fazendo uso do amarelo ouro. Olha o quanto eu vou pintar de amarelo ouro. As bordas das pétalas para esse botão, eu vou deixar assim bem mais amarelado. Se você gostar, você pode estar enchendo ele todo de vermelho. O nosso outro botão, do outro lado do nosso cachinho, eu também coloquei o amarelo, mas eu coloquei ele mais curtinho. Essa eu vou deixar ela um tanto mais amarelada, porque a nossa flor também tem uma flor grande, né? Depois eu vou pintar ela, não vou pintar tudo, o cachinho inteiro nesse vídeo, que ficaria muito grande. E eu quero pintar ela assim, mais detalhadazinha junto com vocês. Ela é uma pintura mais difícil mesmo. Então, eu vou pintar ela à parte. E eu quero deixar ela com um toque mais amarelado. O outro levou muito vermelho. A outra flor aberta, né, levou muito vermelho. Essa eu quero que leve um pouco mais do amarelo. Então, por essa razão, eu também tô colocando o botãozinho dela, mas com a quantidade maior do amarelo. Olha só. Primeiro, você se preocupa com a emenda,
Depois, você se preocupa em terminar de encher seu botãozinho. Você deve ter percebido que o cachinho que eu fiz, o outro cachinho, é diferente desse. Olha, gente, eu tenho problema com o conjunto, com pintar a mesma coisa. Eu não gosto. Quando eu vou fazer um conjunto, eu gosto de fazer cada peça que tem algumas coisas parecidas, mas que, no entanto, também tem as suas diferenças. Se eu vou pintar, por exemplo, uma passadeira, como é o caso desse, né, um caminho de mesa, eu gosto de ir montando um cacho diferenciado, cada cantinho, detalhes diferentes. Se você olha ela, você tem que ver inteira para ver todo o desenho. Para você olhar um cacho e já viu a passadeira inteira. Então, eu vou montar, assim, tulipas e arabescos em volta de toda essa passadeira, mas eu vou fazer cada coisinha com suas características, tá? Se você gosta que seja bem igual, então você pega o cacho de um lado, aquele que você gostou mais, e faz ele dos dois lados. Se você gostar dela assim diferenciada, você também pode estar fazendo. Agora, eu tô dando continuidade à nossa pintura, fazendo uso do púrpura. Olha só quanto eu usei do púrpura e como ele fica forte aí em cima. Tô voltando aí com o amarelo, ouro, e tô riscando um pouco isso aí. Eu quero que fique bem riscadinha as bordas dessas pétalas, tanto essa quanto a de cima. A de baixo a gente também fez um pouquinho riscado, não é? Por enquanto, tá tudo bem úmido, fica assim mais suave esses risquinhos. Se você quiser que fique mais forte, ainda mais marcadinho, quando tiver seco, você passa mais um pouco do amarelo ouro. Eu gosto de já ir deixando o meu desenho pronto. Raramente eu saio retocando, mas às vezes apaga um pouco a tonalidade que a gente coloca e a gente pode estar dando uma retocada. Eu tô pegando aí um pouquinho do vinho e tô escurecendo mais essa região aí central. Vou aproveitar ele para deixar um pouco também mais riscado. E essa parte de baixo dessa pétala, ela é bem escurinha mesmo, tá? Então, a gente vai aí marcando com o vinho e, se necessário, a gente acrescenta um pouquinho do preto. Tenha sempre em sua mente que o seu desenho ele só está pronto depois de todo pronto. Por exemplo, eu tô pintando esse cachinho, mas depois que eu pintar a minha passadeira inteira, se eu achar que alguma coisa não ficou bom, que poderia melhorar, eu vou buscar essa melhora. Então, é o caso dessa florzinha aí. Eu vou colocar o vinho. Se depois de minha flor pronta, eu achar que o vinho não foi o bastante, eu coloco um toquezinho mais de sombra, uso o preto. Eu tô usando aí o verde seco. Veja que na parte que estava branco, ele fica mais clarinho, mas na parte que ele vai se unir a esse vermelho, esse púrpura, ele fica bem escuro. E essa é a intenção para essa minha pintura. Eu quero que ele fique assim mais escurinho aí em cima. Você pode puxar ele um pouquinho mais longo para deixar riscadinho. Ou você pode pegar o púrpura ou o vermelho e puxar um pouquinho para cima dele, que vai dar o mesmo efeito. A diferença é se você quer que o verde cresça mais para cima da flor ou se você quer que ele fique mais para essa parte de baixo. Tá me importando mais que fique assim riscadinho, fique mais marcado. Agora aí, olha só, eu já tô pegando um pouquinho de preto e colocando nesse contorno. O preto que eu vou usar aí é bem pouquinho. Mas eu quero deixar essa região bem escurinha mesmo. Agora, eu vou riscar um pouquinho mais, aproveitar esses tons úmidos aí. Um pincelzinho velhinho, mas acabadinho, número 6. De lado, eu vou passando
e ele vai deixando já bem riscadinho. E essa é a intenção. Aí, eu tô subindo um pouco o azul bebê. Olha só, ele vai se mesclando aí, ganhando os tons das cores que já estavam aí pintadas. Fica diferente, né? Não fica mostrando muito a tonalidade do azul bebê, mas é ele, olha, que eu tô usando. E vou colocando também com risquinhos, deixando mais riscadinho. Essa parte aí do cabinho, eu vou encher igual o outro, todo com verde soft. Pode encher tudo isso, unindo a esse azul bebê aí em cima. E para essa região aí embaixo, eu venho novamente com o cinza ônix. Nessa hora, olha, ele vai deixando um toquezinho esverdeado, mas você pode também colocar outros tons de verdes. Vamos unindo bem essas tintas, deixando essa parte de baixo sempre mais escura. A luminosidade eu tô deixando mais para essa região mais alta. Fiz uma separação boa do cabinho e da folha. Essa parte aí em cima eu vou escurecer também um pouco. Lembra aquela ideia de circunferência, da gente arredondar? Porque esse cabinho, ele não é chato, ele não é quadrado, ele é redondo, não é isso? Então, quando a gente escurece as laterais, ele acaba arredondando. Dá aquela ideia de esfericidade. Essa parte aí embaixo, você pode estar distribuindo uma pequena porção de verde oliva, de verde grama. Para essa pétala maior, vamos lá novamente com o amarelo ouro. A última pétala do nosso botãozinho, vou colocar bastante amarelo ouro para ele. Esse contorninho aí eu vou descendo com esse amarelo. Mas não precisa chegar até o cabinho não, tá bom? Deixa um espaço aí. Olha só o quanto eu passei do amarelo ouro. Agora, com o vermelho vivo novamente, eu vou dando continuidade à nossa pintura. Primeiro, a preocupação é a emenda do vermelho e do amarelo. Olha só, vamos emendando isso aí, já deixando riscadinho. Se a gente vai deixar essa pintura um tanto riscadinha, então a gente já vai fazendo isso no momento da nossa emenda. E observa para onde eu tô puxando esses risquinhos. Eles não são risquinhos retos, eles vão deitando para essa parte de baixo. Eu vou colocando esse vermelho de baixo até em cima, já deixando todo riscadinho. Depois, claro, a gente pode pegar o amarelo e puxar mais ele aí para cima, mas nesse primeiro momento, nessa emenda, nessa base que a gente tá fazendo para essa pétala, a gente já vai deixando ele desenhado. Olha só a posição que eu puxei isso aí. Pintei essa grande parte com o vermelho vivo. Agora eu vou continuar a minha pintura com o púrpura. O vermelho vivo, ele é um tom assim clarinho. Quando a gente coloca o púrpura, vê que fica bem escuro, né? Comparando as duas tonalidades. Mas tudo bem, assim mesmo. Pode ir pintando, emendando, de preferência deixando risquinhos. Essa borda, onde a gente tá vendo ainda esse contorno pretinho aí do carbono, não tem problema. A gente vai fazer um contorno, uma sombra, uma certa sombra, com o púrpura. Nessa hora, um pincelzinho pequeno, um pincelzinho aquele mais acabadinho, mais velhinho, pouquinha tinta. E a gente vai puxar isso aí riscando. Mas é importante que seja bem pouquinha tinta, para que você não cubra demais esse amarelo. Olha só, fiz o contorno, tá vendo? E vou puxar, agora eu vou riscar isso aí. Meu pincelzinho aí de lado, só riscando. E sempre pensando naquele risquinho, olha, que ele vai descendo, vai arredondando, vindo para baixo. Ele não é uma linha reta. Eu não vou puxar ele direto para a parte do caule. Não, eu vou arredondando ele como se ele fizesse aí
uma certa curvatura. Agora com o amarelo ouro, vou colocar um pouco mais, mas veja que eu tô obedecendo aquela curvaturazinha que eu coloquei com o púrpura e que eu já havia marcado com o vermelho vivo. Vou colocando porções de amarelo. Nessa hora eu coloco até uma boa quantidade. O amarelo, ele tende a ser um tanto mais transparente. Então, a gente vai colocando ele aí em cima e ele vai basicamente apagando. Ele não fica muito forte. Não tenha a preocupação se foi uma porção a mais no seu pincel. Eu sei que, no geral, eu pinto quase nada de tinta. Mas, no caso desses risquinhos que eu tô fazendo aí, ele fica bem, uma quantidade assim bem maior que leva no pincel, tá? E fica mais marcadinho mesmo, fica mais grosseira. Ou com uma quantidade maior de tinta em cima desse tecido, que deixa o tecido mais grosso, não é? Esse contorninho aí, eu tô começando a pegar um pouquinho de vinho. E com esse vinho eu vou marcar aí mais também uns risquinhos. Nessa hora a gente pode deixar fazer quase que uma separação, duas partes para essa pétala, né? Deixando essa região central mais profunda, mais escurinha. E você aí vai marcando. Essas marquinhas, busque sempre pensar em risquinhos. No caso do risquinho aí em cima, ele vem do cabinho e vai subindo para se voltar, arredondar para cima dessas bordas. Mas para essa região aí bem central, ele é mais reto, ele não se curva demais. Vou dar continuidade à minha pintura por essa região aí com o verde seco, do mesmo jeito que nós fizemos na parte de baixo. Eu vou colocar esse verde, vou puxar ele para cima desse púrpura, desse vermelho e desse azul bebê aí embaixo. Não se preocupe, se você achar que cobriu muito o azul bebê, não leve ele muito para cima do tom vermelho do nosso botãozinho. Olha só, leve ele riscando e se acaso você desceu muito ele para cima do azul bebê, é só você reforçar, colocar uma quantidade maior do azul. Olha só, o nosso azul bebê. Agora vamos colocar aí uma luminosidadezinha. Vamos reforçar ele por essa região e levar a luminosidade. Vamos deixando assim bem riscadinho, sempre pensando naquela ideia de deixar mais riscadinho. Lembrando que isso é uma característica de alguns botõezinhos. Tem uns que a pintura pode ser bem lisinha, mas quase sempre os botõezinhos das tulipas se apresentam assim com muitas ruguinhas. Aí eu tô colocando mais algumas. Quase nada de tinta no pincel, tinta só de um lado do pincelzinho. E vou puxando o meu pincel de lado para que esses risquinhos vá aparecendo. Olha só. Tá vendo a posição que eu vou levando o meu pincel? Agora, vou dar continuidade à nossa pintura por folhas, mais folhas. Eu tenho essa folha que ela tá bem curvada e eu vou começar a pintura distribuindo sombra. Essa sombra que eu vou colocar é com o verde grama, não é um verde tão escuro, mas pintei tudo isso aí, esse central mais escurinho, com verde grama. E vou terminar ela com o verde pistache. A primeira preocupação são as emendas, depois a gente pensa em detalhar. Primeiro a gente faz no fundo para nossa pintura, que será feito com o verde grama e o pistache. Aí depois a gente vem com os outros tons, colocando luminosidade e sombra, como foi feito em todas as nossas folhinhas. Olha só, agora eu peguei um pouquinho de verde oliva. Eu tô melhorando, gente, porque a gente vai pintando e principalmente na emenda das tintas, às vezes fica aparecendo ainda um pouquinho do tecido. Então, eu tô pegando mais tinta para preencher bem, não ficar aparecendo o branco do tecido.
Se nessa hora você puxar demais o verde mais clarinho para cima do escuro ou vice-versa, não tem problema. Você vai e reforça, pega um pouquinho mais da tinta escura e passa, ou clara e passa. Verde oliva, eu tô escurecendo um pouquinho mais essa região que já estava mais escurinha com o verde oliva e, consequentemente, ela fica mais amarelada. Isso aí é o cinza ônix que eu tô passando. Aí embaixo, uma sombra também. Ele marca bem como sombra. E eu vou passando ele como uma separação central aí, como se eu estivesse separando a minha folha em duas porções. E veja que a gente já vai ganhando regiões de sombra e de luz, boas separações dessa parte aí de dentro. Agora eu tô com o verde kiwi e vou começar a aumentar a luminosidade dessa parte que já está mais clarinha. Vou aproveitando também para ir fazendo, melhorando os meus contornos e fazendo risquinhos. Lembra aquelas ruguinhas? Pronto, nós vamos começar a marcar isso aí. Lembrando que esses risquinhos, eles sempre vêm da pontinha para o cabinho ou do cabinho para a pontinha. E não precisa ser um risquinho inteiro que você vai pegar de um lado até chegar do outro. Eles podem ir se partindo no meio, porém sempre na mesma direção. Agora eu peguei o verde soft, ou seja, para essa luminosidade eu vou mesclando aí o verde kiwi e o soft. O soft ele vai me ajudar a deixar esses risquinhos mais marcados. E deixar claro a borda da minha folhinha também mais clarinha. Olha só, olha como eu vou puxando, tá vendo? É aquele risquinho assim despreocupado, mas seguindo o desenho da minha folha. A posição da minha folha está na horizontal, eu vou puxar na horizontal. Eu não posso ficar puxando na horizontal, vertical. Não, eu tenho que puxar numa só direção. Essa dobrinha aí, essa pontinha dessa folha, eu coloquei o verde grama. Estou colocando aí o verde oliva. Pontinho de sombra com verde oliva. Vou dar continuidade para essa região aí de cima com o verde oliva. Não se preocupe, não vai se emendar. A gente ainda vai trabalhar um pouco isso. Essas duas partes não vão ficar emendadas. Vou puxar o verde oliva por toda essa região aí que eu quero um pouco mais escurinho. E vou dar sequência pintando ela com o verde grama. Olha só, vamos emendando essas tonalidades. Se ao acaso o verde oliva apagar muito, você reforça um pouquinho mais. Olha só, o centro aí basicamente apagou, já tô puxando um pouquinho mais de verde oliva aí junto. Pintei tudo isso aí com verde grama, agora eu venho com verde kiwi e vou, olha, emendando isso aí, riscando. Observa como eu vou fazendo essa pintura. Vou colocando o meu verde kiwi e vou puxando para cima do verde grama, já deixando riscadinho. E vou terminar de encher toda essa parte aí de cima com esse verde kiwi. No entanto, a primeira preocupação são as emendas. Depois a gente preenche o restante da folhinha. Esse pincel, gente, é um pincel grande, é um pincel número 14. Agora eu troquei para um número 6. Tô passando um pouco de verde grama aí em cima e tô dando sequência para essas laterais, fazendo uso do verde soft. Eu quero maior luminosidade para essa região. A parte central eu escureci levemente, deixei um pouquinho mais escuro com o verde grama, mas para as bordas eu quero mais luminosidade. Olha só onde eu tô passando esse verde soft. E eu vou fazer um contorninho dele também vindo para esse lado de baixo. Para isso, eu vou usar um pincelzinho bem menor, não é? Pode ser um pincel 000, algo bem menor. Se borrar um pouquinho para o lado de dentro, você faz uma leve correção com o verde grama, que foi a parte que
pintamos com verde grama. E veja como fica suave essa parte aí de cima, com bastante luminosidade. A região central, você vai deixando ela mais escurecida mesmo, tá bom? E a preocupação nossa são esses risquinhos que a gente vai fazendo aí aparecer, olha, puxando essa tinta mais clarinha para cima dessa região mais escura. Esses cantinhos aí embaixo eu vou aprofundar mais essa sombra, deixar assim mais escurinho com o verde pinheiro. Nessa parte aí eu tô escurecendo já a parte de cima e deixando a dobrinha, a parte de baixo dela mais suave. Geralmente a gente escurece o que tá por baixo, mas dessa vez eu tô escurecendo um pouco isso que tá aí por cima. Agora, gente, vamos para essa outra folhinha. Essa folhinha eu vou pintando logo por parte, pintei esse pedacinho aí. Vou encher ele com o verde kiwi. Olha só. Passar um pouquinho do verde grama. Quase nada. Ela será suave mesmo, será bem clarinha essa pintura. Agora, vamos encher essa parte de dentro ou de baixo com o verde grama. E vou encher toda essa parte aí de baixo. Esses são pedacinhos pequenos. Apesar de eu estar usando aí um pincelzinho número 10, mas cuidado para não borrar. A parte de fora, vocês têm percebido que eu não tenho feito sombra, não tenho feito detalhe nenhum, porque eu vou cortar, depois eu vou passar a termolina e vou cortar isso aí. Então, eu tenho me preocupado só com a parte de dentro do meu desenho. Essa corzinha aí mais escura é o verde pântano. E eu vou encher essa parte aí de cima toda com o verde kiwi. Encher tudo isso com verde kiwi. Vou fazer uma folha assim mais esbranquiçada. Agora eu vou pegar aí o verde pântano e vou sair colocando sombra. Por enquanto, tá ficando bem suave, tá bastante úmido a minha pintura, né? Eu acabei de passar o verde kiwi aí, então não tá segurando direito. Se você fizer sua sombra e depois achar que ficou muito suave, quando tiver mais sequinho, você pode reforçar, ou totalmente seco, ou apenas mais seco a sua pintura. Nessa hora, eu vou colocando esse verde pinheiro, já pensando nos risquinhos da minha folha, aquelas ruguinhas que ela tem. Eu coloquei essas folhinhas, essa folhinha principalmente assim, com essas curvaturas, para você observar o movimento da gente fazer esses risquinhos. Olha só, eu venho trazendo reto, tá vendo? Mas observa que tem essa movimentação aí, olha, tá vendo? Então, eu tenho que acompanhar o desenho da minha folhinha. Eu passei esse risco para eu me orientar. Vou colocar as sombras para essa descida que a minha folhinha dá, ela cabe colocar em uma boa sombra. E depois eu vou fazendo os risquinhos acompanhando tudo isso. Ela faz essa dobrinha para essa ponta, eu tenho que respeitar isso aí também, marcando com uma sombra. Olha só os risquinhos que faz essa curvatura. Então, é isso que a gente precisa observar quando a gente vai pintar uma folhinha desse tipo, porque esses detalhes que ela tem, essas curvaturas, esses movimentos que tem nossas folhinhas, a gente precisa acompanhar, porque senão vai ficar algo muito estranho. Pense você, toda essa curvatura que tem nela, se eu passasse esse risquinho reto de lado a lado, ia ficar algo que não dava direito para entender, não é? Ia ficar meio estranho mesmo nossa pintura. Então, a gente vai respeitando o espaço que é reto, que ela tá aqui estendida, vamos assim dizer, e o espaço onde ela desce um pouquinho, onde ela faz sua movimentação, a gente acompanha. Quando eu digo assim que a gente vai acompanhando, fazendo os risquinhos, acompanhando o desenho da folha, eu estou me referindo a isso.
a gente vem com o risquinho reto, mas quando a gente tem um desenho diferente, um movimento diferente na nossa folhinha, a gente sai acompanhando ele. Olha só. E vou fazendo todos os meus risquinhos e sombra, acompanhando esses movimentos. Agora, eu peguei um pincelzinho número 14, vou dar uma emendada melhor para essas tonalidades. Observe que essa é uma folhinha assim, mais chatinha, não é? Ela tem mais movimentação, dobrinhas, curvinhas, bastante até. Então, eu vou colocar menos cores, vou deixar ela mais simplesinha de ser feita. Para até então, nós colocamos apenas o verde kiwi e o verde pântano. Eu vou distribuir ainda uma porçãozinha aí de verde pistache, para ela não fugir muito da tonalidade das folhas no em volta dela. Mas nada muito assim expressivo ou difícil de ser colocado. Tô aí arrumando os meus risquinhos, escurecendo mais os cantinhos. A minha tinta está bem úmida, então o verde pântano ele não tá segurando muito bem, mas dá para ir fazendo. Olha só. Vou marcando todos os pontos de risquinhos. O pincel que você estiver usando não tem muita importância se ele é um 8, um 10, um 14, um 12, enfim. Você precisa levar ele assim de lado para que esses risquinhos fiquem mais formados, melhor formado. Olha só, aí o verde pistache, vou distribuindo em alguns pontinhos que eu quero mais luminosidade, deixar ele mais amarelado. Nossa folha é um toque mais amarelada. Essa região aí também eu vou colocar, olha. Veja que é só um toquezinho, nada difícil, só tô espalhando uma porçãozinha dessa tinta aí em cima. E agora com o verde soft eu vou levar um pouquinho de luminosidade para esses cantinhos. Nessa hora a gente melhora o risquinho. Olha os pontos que tem mais luz. Sempre respeitando o desenho da nossa folhinha. E dessa forma a gente vai deixando essa nossa folhinha, ela assim toda marcadinha. Essa outra, eu vou encher essa parte aí de dentro com o verde kiwi também. Só que eu quero fazer essa folha mais amareladazinha, sabe? Aquela folha que já tá mais envelhecida. Então, eu vou passar aí um pouquinho do salmão bebê. Olha só, enchi com verde kiwi. Estou passando para essa pontinha, para algumas regiões, um pouquinho de salmão bebê. Vou puxando aí para cima, principalmente para essa pontinha. Olha o quanto eu vou passando dessa tinta. Isso aí é o verde grama, que eu vou colocando umas sombras, vou escurecendo os pontinhos que eu quero mais sombra, mais profundidade. Olha só. Vou já deixando também um toquezinho riscado, né? Já que a gente vai fazer os risquinhos e a gente já tá fazendo o acabamento dessa região aí de dentro dessa folha, a gente vai já deixando riscadinho. E veja como é prático colocar esses risquinhos. Agora eu vou colocar um pouquinho de ocre e ouro. Você pode estar colocando mostarda e até melão mesmo, você poderia estar colocando. O amarelo ouro, eu acho ele muito amarelo, literalmente. O melão, ele tem um pouquinho mais de branco e o mostarda também. No caso, eu tô usando o ocre e ouro. Escurecendo um pouquinho mais aí dentro. Essa sombra que eu tô colocando
é com o verde grama. É uma cor clarinha também, mas veja que ela aparece bem em cima dessas tonalidades que passamos. Observe que o ocre ouro e o salmão bebê deixou um toque assim amarelado a nossa folha. Não demais, mas deixou. E vou descendo essas tonalidades aí até terminar, até encher toda a minha folhinha. Vou mesclando nesse momento o ocre ouro e o verde kiwi. O verde kiwi e o ocre ouro, veja que ele vai se mesclando, ficando amarelado, mas não demais. Isso que eu passei agora aí é o verde grama. Eu quero dar uma ideia de esfericidade, ou seja, que vai arredondar essa folha aí para essa parte de dentro, né? Ela não é quadrada, ela arredonda para essa região aí dentro. Então, a gente escurece essa parte e literalmente a gente dá uma ideia de esfericidade. Eu tô passando um pouquinho mais do verde pântano, para deixar essa folha de baixo mais escurinha. Agora ela já está mais seca e o verde pântano tá aparecendo bem. Olha onde eu vou escurecer também um pouquinho. Por essas regiões. Mas é pouca coisa, tá? Essa parte aí de cima, um pouco de luminosidade. Essa luminosidade pode estar sendo colocada com o kiwi ou com o soft. Um pouquinho mais de ocre, ouro. Nessa parte aí, vou distribuir também um pouquinho de ocre, ouro. A ideia é ir amarelando mesmo essa folha. E para a pontinha dela, eu vou colocar, de início, eu vou colocar um pouquinho mais do salmão bebê. Mas eu vou usar o sépia para dar uma queimada mesmo, sabe? Aquela folhinha que já tá ficando sequinha. Começa ficando sequinha pela pontinha, não é isso? Geralmente. Então, eu vou mesclando aí essas tonalidades, olha. Vou colocando esse contorninho muito marcado, mas eu vou puxar ele um pouquinho para não ficar essa coisa, esse sépia aí jogado de qualquer forma. Vou dar uma emendada nele. E vou levando esse sépia um pouquinho também por essa lateral. Olha só uns toquezinhos. Quanto mais for descendo a nossa folhinha, menos a gente vai colocando sépia. Bom, gente, para hoje eu vou parando por aqui na nossa pintura. Olha como tá ficando. Logo mais eu volto para a gente dar continuidade a essa passadeira. Beijos e até mais. Tchau!